dia, galerinha. Bom dia. O nosso trabalho foi sobre modos de produção. O que exatamente é modo de produção? Modo de produção. Olha a pergunta que a pobre me faz. O que você acha que é modo de produção? A própria palavra diz, modo de produção. O modo com que se produz uma mercadoria. E o que é uma mercadoria, então? Ué, uma mercadoria é um objeto que existe para satisfazer uma necessidade. Por exemplo, eu compro um sapato para calçar os meus pés. Ele está satisfazendo a minha necessidade. E como funciona esse sistema? Ué, o sistema de produção, ele é diverso. Ele existe há muito tempo. Antigamente era usado como escambo. Você sabe o que é escambo? Você estudou? Não, porque eu não sei, né? A rede pública é tão horrível. Escambo? Eu acho que eu sei. Quem que você acha que você é? Presta atenção, escambo era aquele sistema de trocas, ou seja, sem vantagem nenhuma, eram trocas justas. Eu sou a elite, eu estou em cima, você é a base. Explica isso melhor. Bom, a gente pode começar pelo período feudal. No feudalismo, nós, a burguesia, estávamos na base da pirâmide, junto com o povo. Assim, começamos a criar uma revolta contra a nobreza, que estava no topo da pirâmide e não fazia nada. Essas revoltas foram chamadas de revoltas camponesas e futuramente Revolução Industrial. E isso muda totalmente o que se compreende hoje por modo de produção. Aí, o que você tem a me dizer agora sobre a Revolução Industrial? Eu creio que isso você sabe, porque todo mundo tem que saber pelo menos alguma coisinha sobre a Revolução Industrial. Eu voltei essa aula de história. É impressionante quando o povo assume que é burro. A Revolução Industrial foi simplesmente o fato do capitalista investir no capital fixo na indústria, explorando o empresário, gerando lucro com isso, gerando a vantagem. Mas agora... E onde entra o pensamento de Karl Marx nessa história toda? Aí que está, Karl Marx estava achando aquilo muito ruim, muito perplexo. Assim, ele resolveu criar as ideias socialistas e comunistas. Você pode me dizer o que é isso? Não. Quais são as vantagens dessa ideia? Eu não fico estudando, eu fico comprando, sempre comprando mais. Ai, que ridículo, ficou horrível, soprado. Concordo. Bom, Karl Marx tinha a ideia de uma sociedade igual e justa, onde todas as pessoas teriam a oportunidade de se desenvolver plenamente. Essas ideias são as ideias socialistas e futuramente as comunistas, que são seu desenvolvimento. Mas o seu pensamento não se concretizou, porque ele pensava que a revolução do proletariado iria gerar uma resolução desse problema, mas as coisas se resolveram de uma forma mais pacífica, porque houve 3 fases do capitalismo. A primeira fase foi a fase da exploração. Você sabe onde se casou? Não começa. Bom, como eu vou ter que apresentar sozinho, eu vou continuar falando. A segunda fase do capitalismo é a fase das greves, é a fase que o Brasil vive hoje. E a terceira fase é a fase que o capitalismo é basicamente 50% capitalismo e 50% socialismo. Que é a fase onde o empresário, o capitalista, entra em um acordo com o funcionário. Ele promove feições que vão fazer com que o funcionário invista na empresa e divide os lucros com o seu funcionário. Galera, eu tava dando rasa à cobra aqui, né? Pra ver até onde iria o conhecimento do André. Mas vamos parar de brincadeira. Agora eu vou propor um desafio a essa nobreza toda que está aqui na minha frente. O sistema capitalista, ele é um sistema que é alimentado por quem? Pelos consumidores. Aquilo que sai na mídia, uma roupa nova, a pessoa consumidora. Vamos colocar que o sistema capitalista é esse balão. Normalmente,
balão está, né, formal, vamos colocar aqui, no início do capitalismo. O capitalismo, como eu já disse, ele é alimentado por nós. Começa a alimentar o capitalismo, André. Quando você compra uma roupa nova, pode enxergar tudo. Quando você compra uma roupa nova, você está ali comprando as coisas que vêm das grandes empresas, você está alimentando o capitalismo. O sistema não é justo. O lema do sistema capitalista é favorecer os ricos e desmerecer os pobres. Ou seja, os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Porém, quanto mais o sistema é alimentado, vai chegar um determinado momento que ele vai estourar. E quem estiver dentro do sistema ou agarrado a ele, vai pelos ares, assim como foi esse balão. O capitalismo é o único meio de produção que ele tem uma quebra com a superprodução, não com a falta de produção, porque a concorrência é muito grande. Então aí tem uma revolução que é muito legal de citar, que é uma revolução que a gente nem estuda na escola. É só para quem gosta mesmo de estudar assim. É a revolução sexual. Alguém aqui sabe me dizer o que foi a revolução sexual? Bom, a sociedade, a gente tem uma pirâmide. Para alimentar a parte de cima, a parte de baixo tem que ser muito grande. Então, como o proletariado estava muito pequeno, as indústrias de sexo começaram a publicar filmes eróticos, a investir no mundo erótico. E também começaram a colocar muito sexo no cinema. Aí isso fez com que a sociedade aumentasse, aumentando o povo, a parte pobre. Porque esse que é o sistema. A gente pode pensar que não, mas se você for analisar bem, nós vivemos praticamente num sistema de castas. A gente nasce pobre e morre pobre. O pior de tudo isso, ao observar, é que nós, seres humanos, nós nos tornamos uma mercadoria. Nós nos vendemos por qualquer preço. E o meio de produção que a gente pode estar citando é a prostituição. É uma forma de produção que se vende o seu corpo. Ou seja, o homem se tornou uma mercadoria. Será que eu estou conversando com pessoas aqui que faria tudo por dinheiro? Que está alimentando cada dia mais esse sistema capitalista? Será que eu estou conversando com mais um qualquer da escola pública que vai virar um merda no futuro? Que vai ser o proletariado? Que vai ser uma pessoa que vai viver a vida inteira trabalhando de repositor em supermercados? Gente, criticar o capitalismo é uma coisa muito fácil. Mas ao fazer esse trabalho, nós pensamos o seguinte: será que se o capitalismo não existisse, o mundo seria como ele é hoje? Não problema, eu estou falando de idioma que você não está compreendendo. Será que o mundo seria melhor se não existisse o capitalismo? Porque nós pregamos a desigualdade social, falamos que o capitalismo é um sistema ruim, que ele é injusto. Mas será que ele não existisse? Será que as coisas seriam melhores? O que move o mundo é que o André tem mais do que eu e eu quero alcançá-lo. Isso me estimula a querer vencer mais. Se isso não existisse... Essa roupa é ridícula também. Tipo assim, pra achar que tem capital. Mas eu tenho. Mas é isso, gente. Então, ao fazer nosso trabalho, viu? Bem feito. Ao fazer nosso trabalho, foi essa mensagem que nós conseguimos retirar. Criticar somente não vai ajudar em nada e não vai trazer melhorias de forma alguma. A questão é o seguinte: se eu continuar da forma com que eu estou e com que nós estamos continuando a alimentar o capitalismo. E esse dia, esse sistema vai explodir. Basta saber se essa ruptura vai ser para o bem ou para o mal. Essa é a questão.